Bom, o Brave, vocês conhecem, é esse navegador que eu uso aqui. É um navegador que já tem uma série de características de anonimato, de não guardar determinadas informações pessoais, de evitar propagandas e coisa e tal. É um bom navegador, eu tenho usado. Eu tenho problema de vez em quando com alguns plugins para o Chrome que não funcionam muito bem nele, mas fora isso, é um navegador muito bom, eu recomendo muito para quem tem preocupação com anonimato na internet e esse tipo de coisa. E ele também agora é o primeiro navegador a implementar o protocolo IPFS. E é uma coisa interessante a gente entender como é que isso funciona, porque isso é uma mudança grande em relação ao tipo de site que nós temos hoje na internet, né? Hoje, vocês sabem, os sistemas web funcionam com um servidor central que usa um protocolo HTTP que manda informações entre esse servidor central e os clientes que estão navegando naquele site. Esse servidor central pode ser uma máquina única, podem ser inúmeras máquinas trabalhando em cooperação ao longo do mundo, numa cloud, enfim, você tem várias formas de ter, mas existe uma máquina servidora que fornece aquela aplicação, que fornece aquela informação. E qual que é a ideia do IPFS? É você ter uma web descentralizada, uma web que não dependa de um nodo central, de um servidor central. Como é que funciona isso? Bem, primeira coisa, o IPFS no estágio atual, ele funciona apenas para conteúdo estático. Então você não tem conteúdo dinâmico. Você quer, por exemplo, publicar um vídeo de forma que todas as pessoas tenham acesso àquele seu vídeo. Hoje em dia você pode ter problemas com o YouTube de vez em quando censura alguns vídeos, esse tipo de coisa, é normal, tem regras para isso e coisa e tal, mas pode ser que você queira botar um vídeo que não queira que as pessoas apaguem. Enfim, com o IPFS você consegue isso, aquele vídeo você coloca na sua máquina e ele funciona mais ou menos, o IPFS funciona mais ou menos como um protocolo torrent. A vantagem é que ele é totalmente transparente para o usuário. Você vai digitar IPFS, o endereço, e aquilo ali já vai automaticamente pegar aquela informação de quantos nodos estiverem com aquela informação disponível. E como eu falei, funciona como um torrent, ou seja, ele baixa uma parte para a sua máquina e a partir dali ele passa a servir aquele conteúdo para o resto da internet também. Então todo navegador passa a ser também um servidor. É como funciona o torrent. Enquanto você está com o browser ligado, com o navegador ligado, com o Brave, né, no caso, ligado, e você estiver acessando páginas IPFS, ele vai estar não apenas vendo essas páginas rapidamente, como servindo essas páginas também. Isso para sites pequenos e estáticos é excelente, porque não apenas impede uma censura ou um fechamento, censura na rede, algo que estamos todos preocupados nesse momento. Teve uma série de situações de pessoas que foram proibidas de falar em redes sociais, que é questionável, não vou entrar no assunto aqui se vale a pena, se não vale, se é bom ou se é ruim, mas certamente é questionável. E com o IPFS, em tese, isso se torna impossível. Você pode ter um sistema tipo o Twitch, que você bota twitters públicos, né, mensagens públicas para sua rede, que simplesmente isso não tem como ser revertido, porque isso vai ser replicado por inúmeros nodos nessa rede. Então, mesmo que eventualmente, mesmo a pessoa que botou o tweet, se ela quiser tirar aquilo, ela não consegue mais, porque aquilo já está espalhado por toda a rede. Então é uma coisa interessante por um lado, é uma coisa ainda muito incipiente por outro, porque como eu falei, funciona para conteúdo estático. Então se você colocar uma página da Wikipédia ou um vídeo, enfim, uma informação que não vai ser alterada no futuro. Já existem, porém, estudos para se transformar isso numa coisa dinâmica, tá? É que nessa versão ainda não tem, o IPFS. Na versão atual, ele ainda é uma coisa estática, é para servir coisas estáticas. Entenda isso como um torrent facilitado, que permite que as pessoas usem a internet de forma distribuída no navegador. Bota lá IPFS, dois pontos, duas barras. O endereço da coisa é o hash do elemento, então isso é uma coisa curiosa também, você não tem endereços bonitinhos como na HTTP ou HTTPS, porque não tem DNS, justamente porque DNS seria uma forma de você retirar um conteúdo da internet, então não tem isso, você bota direto o hash daquela informação que você quer ver, e então aquilo vai ser servido como
alguma coisa para você. Então vamos experimentar aqui, ó. Ele está dando um endereço aqui, não sei se funciona, vamos ver se funciona nele mesmo. Enable IP e FPS. Ok, funciona, tá vendo? Isso daqui, ó, a URL. Você repara que ele traduziu isso para um negócio e olha só, ele está querendo agora rodar aqui uma parte na minha máquina que vai manter essa informação aqui. Eu vou deixar, vamos ver como é que isso funciona. É uma experiência que eu estou fazendo para a gente ver se isso daqui realmente é algo interessante. Então a ideia é justamente essa, você ter uma web descentralizada em que não existem servidores e clientes. Todo mundo é servidor e todo mundo é cliente. Mas você pode ver rapidamente que isso tem um problema com conteúdo dinâmico. Por exemplo, se você tem um site que você pede login e senha do usuário, se essas informações, se esse banco de dados de informações de login e senha do usuário estiver também público na internet, você tem um problema aí, né? Certamente isso daí não seria possível. O que você tem hoje é uma alternativa dentro do protocolo IPFS chamada IPNS, que funciona como um name server baseado em IPFS, ou seja, tem alguma vantagem em relação ao DNS normal, porque você consegue evitar o DNS padrão, de forma que esse seu endereço DNS não consegue ser removido. Ele passa a ser servido por IPFS, pela rede de IPFS. Então, você já tem uma vantagem no IPNS, mas de qualquer forma o IPNS vai continuar apontando para a sua URL normal. Então no final das contas você vai acabar servindo a informação a partir de um servidor seu no modelo tradicional, porque evidentemente é como você pode fazer isso de forma centralizada ainda neste momento. Mas aí que está. Como eu falei, isso é a visão, é o que está implementado agora, o que você consegue usar. Porém, existe um problema, existe um estudo, eles estão trabalhando nisso, de você implementar também o server descentralizado, ou seja, você vai colocar o seu código do seu aplicativo nesse sistema, vai colocar o banco de dados do seu aplicativo nesse sistema e vai tudo funcionar nesse sistema distribuído, descentralizado e coisa e tal. Eu imagino que tem que ter uma forma de centralizar a base de dados. Eu não consigo ver como eles conseguiriam fazer um sistema dinâmico totalmente interativo sem pelo menos a base de dados estar centralizada. Talvez o código do sistema possa estar rodando por aí, mas a base de dados tem que ser centralizada, senão você justamente perde a forma de uma pessoa interagir com a outra dentro do mesmo sistema. Imagina, se eu tenho uma cópia do banco de dados na minha máquina, servindo aqui o IPFS, e outra pessoa tem outra cópia do banco de dados, eu posso alterar uma coisa no meu banco de dados e outra pessoa não. Então isso é uma coisa que certamente eles estão estudando isso, pode ser resolvido por blockchain talvez, não sei, mas eu acho interessante isso, que traz uma perspectiva totalmente nova para o desenvolvimento de sistemas. Eu não sei se isso é uma tendência que vai pegar para o longo prazo, pode ser que sim, pode ser que não. Tem algumas vantagens claramente, como a impossibilidade de censura, e também a questão de você ter o esforço distribuído. Ao invés de você contratar inúmeros VPS, inúmeros servidores virtuais em sistemas em cloud que podem ser caros para você fazer, eventualmente um site pode ter uma escalabilidade absurda, porque à medida que ele é mais usado, ele automaticamente tem mais servidores para servir aquele conteúdo. Então, em tese, em termos de escalabilidade, é uma coisa muito positiva. Vai funcionar? Eles vão ter soluções práticas para tudo isso? Eu acredito que a gente está falando em alguma coisa que, se for vingar, vai ser daqui a alguns anos. Por enquanto é interessante, algo para estudar, algo para quem entende de sistemas e segurança. É algo interessante de você estudar, de você verificar se como é que funciona, mas certamente é algo que ainda vai levar um tempo para ser prático, para estar funcionando de forma direta. Então é isso daí. Bem-vindos ao mundo do IPFS. Espero que vocês tenham entendido aí o básico dessa história. Como eu disse, não vale a pena a gente entrar em muitos detalhes técnicos, porque é uma coisa que ainda é nova, é uma coisa que ainda não está largamente usada. Certamente terá muitos impactos para a segurança no desenvolvimento de sistemas, mas a gente precisa ver como é que isso vai encaminhar mais para frente, como é que essa coisa vai evoluir mais adiante.